A porta se fechava lentamente. Do lado de fora, risos, música, vinho e celebração. Do lado de dentro, o silêncio absoluto. Para muitas mulheres da Roma antiga, aquela não era a noite do amor, mas o momento exato em que a vida deixava de lhes pertencer. O casamento romano escondia um ritual tão normalizado que quase nunca foi questionado, e tão brutal que a história preferiu silenciar. Antes de continuar, se você gosta de descobrir o lado oculto da história e quer ajudar o canal a alcançar a meta de 500 inscritos, considere se inscrever agora. Isso apoia diretamente a criação de novos documentários como este. Roma se orgulhava de suas leis, de sua disciplina e de sua moral pública. Era uma sociedade que se via como civilizada, superior aos povos que conquistava. No entanto, por trás dos templos, fóruns e desfiles triunfais, existia um sistema rígido, onde o poder masculino controlava não apenas a política e a guerra, mas também a vida íntima. O casamento era um dos pilares dessa estrutura. Para a mulher romana, o matrimônio raramente envolvia escolha. Era um acordo entre famílias, negociado como qualquer outro contrato. Servia para preservar patrimônios, garantir herdeiros legítimos e fortalecer alianças políticas. A noiva, muitas vezes ainda muito jovem, era transferida da autoridade absoluta do pai para a autoridade absoluta do marido. A noite de núpcias simbolizava essa transferência de poder. Os rituais começavam ainda na casa paterna. A noiva vestia a túnica especial, o véu cor de fogo, e era conduzida para fora como se estivesse sendo arrancada de seu lar. Em algumas tradições, ela encenava resistência, chorava ou era simbolicamente sequestrada. Não porque não quisesse partir, mas porque a cultura exigia que ela demonstrasse relutância. A mensagem era clara: a mulher não escolhia. Ela obedecia. Ao chegar à nova casa, o ambiente mudava. O barulho da festa ficava distante. A porta se fechava. Ali, não havia testemunhas, não havia registros, não havia história escrita, apenas expectativa e dever. A sociedade romana não via a intimidade conjugal como um espaço de afeto, mas como uma obrigação funcional. A mulher devia aceitar seu papel sem questionamento. Autores romanos falam pouco sobre esse momento. Quando mencionam a noite de núpcias, fazem-no de forma técnica, quase burocrática. Isso não é coincidência. O silêncio não indica ausência de impacto, mas normalização. O que era considerado natural não precisava ser descrito. O desconforto feminino era invisível, porque não importava. A legislação romana reforçava esse sistema. Uma esposa estava legalmente sob a tutela do marido. Ele tinha controle sobre suas decisões, seus movimentos e sua reputação. A ideia moderna de consentimento simplesmente não existia. Falava-se em dever conjugal. A mulher que resistisse podia ser vista como desobediente, ingrata ou até moralmente suspeita. A pressão social era imensa. Esperava-se que a noiva fosse pura antes do casamento e silenciosa depois. Qualquer desvio podia resultar em vergonha pública, punição ou abandono. O medo não precisava ser explicitado. Ele já estava embutido na cultura. Nos dias seguintes, a vigilância continuava. Comentários velados, olhares avaliadores, expectativas não ditas. A intimidade não era apenas um ato privado, mas uma confirmação social de que a ordem havia sido mantida. O corpo feminino tornava-se um símbolo de honra familiar e estabilidade social. Enquanto isso, Roma celebrava conquistas militares e feitos políticos. Imperadores eram glorificados, generais eram eternizados em mármore, mas as pequenas tragédias silenciosas dentro das casas nunca entraram nos anais oficiais. A grandeza do império foi construída não apenas com sangue nos campos de batalha, mas com submissão cotidiana dentro dos lares. Algumas mulheres, especialmente das elites, aprenderam a navegar esse sistema. Desenvolveram formas sutis de influência, alianças internas, estratégias de sobrevivência emocional. Mas essas eram exceções. Para a maioria, a vida seguia um roteiro rígido, escrito por outros. O casamento romano também servia para reforçar hierarquias. Homens eram educados para dominar, mulheres para suportar. Desde cedo, aprendiam seus papéis. A noite de núpcias não era um começo, mas a confirmação final de uma ordem já estabelecida. A ausência de relatos femininos diretos não significa ausência de sofrimento. Significa ausência de voz. A história foi escrita quase exclusivamente por homens. Para homens, o que não interessava a eles foi deixado de lado. É importante entender que, para os romanos, essa estrutura não era vista como cruel, era vista como necessária. A estabilidade da família era considerada fundamental para a estabilidade do Estado. Questionar o casamento era questionar a Roma,
Mas os silêncios falam. As entrelinhas dos textos antigos, as normas excessivamente detalhadas, a insistência em controlar o comportamento feminino, tudo isso aponta para uma realidade de tensão constante. Onde há tanto controle, há medo do que pode escapar. Com o tempo, essas práticas se perpetuaram. Gerações inteiras cresceram acreditando que aquilo era natural. A noite de núpcias romana tornou-se um ritual automático, raramente refletido, raramente questionado. Hoje, ao revisitar esse passado, não se trata de condenar uma civilização inteira, mas de compreender como o poder opera quando não encontra resistência. Roma caiu, mas muitas de suas estruturas simbólicas sobreviveram por séculos. Entender o casamento romano é entender que a história não é feita apenas de grandes eventos, mas de experiências humanas repetidas milhões de vezes em silêncio. Cada porta que se fechava naquela noite representava mais uma vida moldada por regras invisíveis. A história oficial prefere falar de leis, batalhas e imperadores, mas o verdadeiro impacto do Império Romano também se encontra nesses espaços íntimos, onde o poder era exercido sem aplausos, sem monumentos e sem registros. Quando olhamos para trás, percebemos que o silêncio não é vazio, ele é cheio de significado. E quanto mais fundo se escava na história de Roma, mais claro fica que sua glória teve um custo humano muito maior do que os livros tradicionais costumam admitir. A noite de núpcias romana não foi um detalhe, foi um mecanismo social, um ritual que moldou destinos, reforçou hierarquias e ensinou gerações inteiras a aceitar o que nunca lhes foi perguntado. Revelar essas verdades não diminui a importância histórica de Roma. Pelo contrário, humaniza sua história. Mostra que até os maiores impérios são construídos sobre vidas comuns, muitas vezes silenciadas. E talvez seja exatamente por isso que essas histórias foram enterradas. Porque elas nos lembram que o poder, quando não é questionado, sempre encontra um caminho para dentro dos lugares mais íntimos da existência humana. Se essa história te fez refletir, deixe seu comentário. Sua interação ajuda o algoritmo a levar esse conteúdo a mais pessoas. Inscreva-se no canal para continuar descobrindo verdades ocultas, rituais esquecidos e os lados sombrios que a história oficial preferiu esconder.